Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos reunidos e poder compartilhar a palavra do Senhor, as perguntas que estamos estudando do breve catecismo. Hoje nós vamos nos deter nas perguntas 57, 58 e 59, que tem a ver com o quarto mandamento. Antes de iniciarmos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus? Façamos isto. Pai querido, graças te rendemos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E pedimos, Senhor, que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor esteja falando a cada coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados, e em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Pois bem, vamos lá iniciar. Iniciar com uma pergunta que estas perguntas, 57 e a 59, respondem para nós. Qual o dia de descanso? Partimos do princípio que podemos perceber à luz de toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, cumpriu toda a lei quando derramou seu sangue na cruz. Não estamos mais sob o poder da lei, mas sim debaixo da graça de Cristo. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei divina, a lei cerimonial, a lei civil, como também a lei moral. Contudo, nós precisamos observar algo muito importante. A lei moral não foi abolida, porque nem o pode ser, pois é um reflexo do caráter santo de Deus, e é o caráter divino que define algo como o pecado. Esta lei moral está resumida, meus irmãos, nos 10 mandamentos, e ainda mais resumida nos 2 grandes mandamentos. Cabe ressaltar que Jesus não veio trazer uma nova lei. No Sermão do Monte, bem conhecido de todos nós, Cristo não estava abolindo a lei divina, mas o entendimento errado e os mandamentos humanos que colocaram sobre ela. E ele fez isso mostrando o sentido mais profundo da lei. Aliás, os 2 grandes mandamentos, que são um, também não são uma nova lei, mas Jesus estava respondendo ao fariseu que perguntou qual é o grande mandamento na lei. Mateus capítulo 22, verso 36. Portanto, meus irmãos, a lei moral vigora e todo crente deve cumpri-la. E realmente só conseguimos cumpri-la através do poder regenerador e santificador do Espírito Santo. Agora percebam isto. A maioria dos cristãos sustenta que o domingo é um dia de adoração. Mas, uma vez que o mandamento do sábado servia como sinal da aliança apenas para Israel, o cristão não está obrigado a observá-lo. Então é preciso olhar para o quarto mandamento dentro de uma perspectiva pactual, a fim de perceber quais aspectos continuam e quais descontinuam neste mandamento. Vamos lá às perguntas do catecismo. A pergunta 57, qual é o quarto mandamento? A resposta é tudo aquilo que está incluído em Êxodo capítulo 20,
versos 8 a 11. A saber, o quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Então, o mandamento sabático teve 2 objetivos principais. Primeiro, um tempo separado para Deus, tem a ver com a mordomia do tempo. Esse espaço temporal deve ser consagrado ao Criador e Rei dos reis, Senhor dos eleitos, tudo para Ele, sim, tudo para Ele e nada para nós. Segundo, dar descanso ao trabalhador que naquele tempo trabalhava 6 dias, do amanhecer ao anoitecer, um descanso no final de tal estafante jornada semanal de trabalho. E esse descanso era indispensável e humanamente necessário. Agora, um dos problemas quando pensamos nesse dia é que a palavra sábado, que aparece no mandamento, significa literalmente, descanso. Mas ela é traduzida praticamente transliterada. Assim, em vez de termos lembra-te do dia de descanso, temos lembra-te do dia de sábado. O que faz com que muitos entendam que, se for para guardar um dia, precisa ser necessariamente o sétimo, o nosso sábado. Agora veja a pergunta 58. Que exige o quarto mandamento? Resposta. O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Levítico capítulo 19, verso 30, Deuteronômio capítulo 5, versos 2 a 7, Isaías capítulo 56, versos 2 a 7. Santo descanso não significa estagnação, desocupação, irresponsabilidade, mas atividades devocionais, cultuais e edificadoras. O sábado, na verdade, era o interregno entre uma tarefa e outra, o fim de uma atividade e o começo da seguinte. Em um mundo de cultura agropastoril, como dos tempos do Antigo Testamento, a suspensão de todas as atividades não gerava muitos problemas. Hoje, numa sociedade capitalista e industrial, pós-moderna, tal, a separação de um dia fixo em 7 para descanso é difícil e complicado. O mundo pós-moderno é um moto contínuo. O trabalho é dividido em turnos, em algumas empresas, em alguns comércios. O funcionamento é diuturno. O que vemos no quarto mandamento é que o Senhor, além de prescrever como deve ser o culto, também prescreveu a seu povo o dia em que esse culto se daria. Ainda que em todos os dias devamos fazer todas as coisas para a glória de Deus,
a um dia especialmente ordenado para o ajuntamento do povo, a fim de adorar o seu santo nome. Agora observe a pergunta 59. Qual dos 7 dias Deus designou para ser o sábado, descanso semanal? A resposta: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. Gênesis capítulo 2, verso 3, Lucas capítulo 23, verso 56. E a partir de então, prevaleceu o primeiro dia da semana para continuar sempre até ao fim do mundo, que é o sábado cristão, o domingo. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, João capítulo 20, versos 19 ao 26. Então perceba isto. No Antigo Testamento, o descanso era no mesmo dia em que o Senhor descansou da sua obra de criação. No Novo Testamento, o descanso passa a ser no dia em que o Senhor Jesus Cristo descansou de sua obra redentiva, ressuscitando dentre os mortos. Com a ressurreição do Senhor, no primeiro dia da semana, vemos em Atos dos Apóstolos que a igreja passa a guardar o domingo, sábado cristão, dia em que o Senhor Jesus descansou de sua obra, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, e que é chamado na Escritura de dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Em Levítico, capítulo 23, versos 9 a 14, ao estabelecimento da festa das primícias. O povo deveria oferecer a Deus um molho das primícias da colheita ao Senhor, e o sacerdote moveria a oferta no dia imediato ao sábado, conforme Levítico, capítulo 23, versículo 12, ou seja, no primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, associa a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana à festa das primícias, quando fala do Senhor como sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Do mesmo modo que a festa das primícias anunciava a boa colheita que viria, a ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição daqueles que foram redimidos por Ele. Além disso, quando o Senhor cumpriu a promessa de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o fez no dia de Pentecostes, que era realizado 50 dias após a Páscoa. Em um domingo, então, a igreja foi revestida de poder para ser testemunha do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, versos 1 ao 4. Portanto, meus irmãos, o Antigo Testamento já apontava para o sábado cristão, dia em que a igreja do Senhor se reúne, a fim de prestar culto e honrar aquele que a redimiu. Deve ser o dia, o domingo, o primeiro dia da semana, o sábado cristão, o dia mais esperado da semana, dia de serviço a Deus e júbilo diante dele. Quero concluir citando a obra de Joseph Pippa, em seu livro O Dia do Senhor, no capítulo 7. Ele demonstra claramente que o dia foi mudado, mas a obrigação de sua guarda não.
É em razão disso que os crentes, nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos estimar este dia em que o Senhor promete bênçãos a seu povo. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. O dia de descanso, principalmente após a queda, apontava para a vinda do Messias. Agora que Cristo já veio, ele continua sendo um dia em que recordamos e celebramos a sua obra em favor do seu povo, enquanto aguardamos o seu retorno, enquanto aguardamos a sua segunda vinda. É um dia, então, em que vislumbramos aquele descanso final que teremos por ocasião do retorno do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, deleite-se no Senhor. Deleite-se nesse dia, no dia do Senhor. Enquanto estamos passando por essa pandemia, enquanto estamos isolados socialmente, enquanto usamos este meio de comunicação para estarmos juntos em comunhão com o Senhor, como igreja do Senhor, pensemos bem, meus irmãos, quando retornarmos, que seja dia de celebração, dia de júbilo na presença do Senhor. Quando retornarmos, sejamos fervorosos, mais e mais atenciosos às coisas do Senhor, quer seja na semana, lembram? Todos os dias feitos para o Senhor, para a glória dele, então somente para a glória dele, e no dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana, juntos, reunidos na casa do Senhor, na escola bíblica dominical e no culto de adoração, celebrando juntos a presença do Senhor conosco. Enquanto não podemos fazer isto, enquanto somos impedidos em virtude desta pandemia, meus irmãos, estejamos coesos, unidos em oração. Estejamos coesos, unidos, meditando na palavra do Senhor. Estejamos coesos, unidos, cuidando da nossa família, cuidando uns dos outros. Se você precisa sair para o trabalho diário, cuide-se muito bem. Se não, permaneça em casa, tendo todo o cuidado necessário. Nós vamos finalizar orando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para todos nós, pedindo a bênção do Senhor para aqueles que se encontram na linha de frente, trabalhando em meio a toda esta situação, esses enfrentamentos, orando ao Senhor também, para que o Senhor console, conforte os corações dos enlutados, a amigos, a familiares, a conhecidos. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja curando os irmãos, amigos e familiares enfermos. Em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, queremos te agradecer por esse momento de estudo da tua palavra. Esses princípios que devemos observar dia a dia com nosso coração grato a ti por tudo. Senhor, sê com os nossos irmãos e irmãs, com os lares dos nossos irmãos, com as famílias dos nossos irmãos, com os amigos, com os vizinhos, Senhor querido, com os conhecidos. Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, livra-nos desta pandemia. Em nome de Jesus, a nossa oração é que voltemos logo, Senhor, para a normalidade,
para os nossos cultos e reuniões presenciais, para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, abra as portas de trabalho para aqueles que necessitam. Sabemos que há uma situação também econômica enfrentada. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, do nosso dia a dia, do pão de cada dia, que não nos falte, Pai amado. Abençoa-nos e perdoa-nos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.